Meus irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui para adorar o Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Eu quero convidá-los todos para abrirem sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 3. E nós faremos a leitura do 1º ao 10º versículo, o episódio da cura de um coxo em Jerusalém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: "Olhe para nós." E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Que Deus abençoe a leitura e a reflexão da sua palavra. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te damos graças por esses passos iniciais da igreja lá no passado. E nós te damos graças porque estas coisas estão registradas para nosso crescimento espiritual, para nosso desenvolvimento como crentes. Ajuda-nos a entender que na tua palavra estão registradas todas as tuas ações, todas as tuas vontades, todos os teus desígnios, tanto para aqueles irmãos do passado quanto para nós hoje no século 21. E que nós possamos ser abençoados ao refletir sobre esta passagem que o Senhor nos dá hoje à noite. Nós também pedimos que o Senhor abençoe os enfermos, os irmãos que estão em recuperação, o pastor da igreja e todos os demais irmãos e irmãs que carecem da tua graça física nesse instante, da tua graça do coração, sobre o coração. Nós pedimos que o Senhor fortaleça a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui, e nós pedimos sim, que o teu Espírito se manifeste para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor tocou no coração deste médico grego chamado Lucas, para escrever a história de Jesus, e quando ele viu a caminhada de Jesus Cristo por meio dos testemunhos, dos depoimentos, dos documentos que ele levantou, porque ele fez uma extensa pesquisa, ele não se contentou em falar do tempo em que Jesus esteve na terra. Ele foi levado, ele foi tocado a falar do progresso dos discípulos a partir da volta de Jesus para o céu. E ele então acompanhou
por meio dos depoimentos e por meio dos documentos que ele encontrou, ele acompanhou não só o princípio da igreja, que aconteceu basicamente em 5 semanas depois da Páscoa, que foi o Pentecostes, mas ele acompanhou inclusive até proximamente do ano 60. Portanto, cerca de 30 anos da caminhada da igreja, e ele pôde demonstrar por seus escritos como a igreja foi se firmando, foi crescendo, foi rompendo as barreiras dos territórios e foi atendendo a um mando, a uma ordem que Jesus Cristo deu antes de partir, que foi deles serem testemunhas dele, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, está vendo que está aumentando a onda, não é? E até os confins da terra. Então, a igreja acabou fazendo isso, e Lucas registra que até mesmo na grande capital do reino, Roma, este evangelho foi vivido ainda naquela geração. Quer dizer, foi um crescimento grandioso. E nós encontramos logo aqui, neste início do livro de Atos dos Apóstolos, alguns eventos maravilhosos. Nós já estudamos isso, mas vamos recordar aqui para efeito de um contexto próximo. Em primeiro lugar, Jesus Cristo apareceu algumas vezes ressuscitado entre os discípulos. Não era toda hora, mas algumas vezes. E numa dessas vezes ele disse: vocês serão minhas testemunhas aqui e até o confim da terra. Mas depois disso nós lemos aqui que Jesus Cristo desapareceu no ar. É um evento fantástico. Porque anjos de Deus disseram assim: do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês saibam que ele vai descer, ele vai voltar. Então aqueles discípulos ficaram sempre com a expectativa de Jesus Cristo voltar a qualquer hora. Mas eles, em resposta a Jesus, eles ficaram em Jerusalém. Eles eram galileus, eram todos de fora, eram todos do norte, ninguém era do sul, todos eles eram do norte, mas eles ficaram em Jerusalém durante os 50 dias até o Pentecostes. Eles não sabiam quando é que o sucessor de Jesus Cristo ia aparecer, e o sucessor de Jesus Cristo não era uma pessoa de corpo físico, era o Deus Espírito Santo, que pela primeira vez estava se manifestando não apenas do lado de fora das pessoas, como muitas vezes as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo no Antigo Testamento, mas agora o Espírito Santo ia morar na vida das pessoas. A concepção que nós temos do Evangelho hoje é esta: onde é que mora Deus? Deus mora num alto e sublime trono. Mas também Deus mora com o abatido, o contrito do espírito. Deus mora na gente. Então, onde a gente for, Deus vai descobrir que a gente pegou a ovelha do outro. Porque Ele está assistindo isso dentro de nós mesmos. Mas a Bíblia nos fala então que na festa do Pentecostes, uma festa tradicional do povo de Deus, em que eles celebravam a colheita, nessa festa houve um fenômeno impressionante, porque cerca de 120 pessoas estavam num mesmo lugar, e de repente elas começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia.
Já pensou? A gente começar aqui a falar alemão sem nunca ter ouvido falar alemão, sem nunca conhecer gramática, sem nunca conhecer uma palavra a não ser Mercedes-Benz, Volkswagen, ou qualquer outra palavra assim, que não seja comum, e a gente disparar falando alemão. Mas não era falar qualquer coisa. Aquela reunião foi uma reunião em que as pessoas de fora entendiam o que estava sendo dito na sua própria língua. Eu vim de longe e, no entanto, eu estou entendendo o que aquela pessoa está dizendo, e aquela pessoa está louvando a Deus. E eu estou entendendo na minha língua materna. Esta foi a forma como o Espírito Santo começou a tomar conta da igreja a partir daquele dia. E não foi só isso. Não foi só isso. A Bíblia mostra que os discípulos, que até então tinham muito medo da perseguição, pararam de ter medo. Pararam de ter assim, essa preocupação de serem presos ou de serem executados, porque Jesus foi muito odiado, e os seus discípulos não seria diferente, eles teriam o mesmo tratamento. Mas a Bíblia mostra que, em vez de eles se esconderem, a partir do instante em que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a ser reconhecidos pela ousadia deles. Porque eles começaram a dizer: vocês, autoridades do povo, vocês crucificaram Jesus Cristo e Ele é o Filho do Deus vivo. E essa declaração foi irritando as autoridades, ao ponto das autoridades dizerem: vocês estão proibidos de pregar a Jesus Cristo. Mas os discípulos sacudiam os ombros e continuavam pregando. É interessante ver que o Espírito Santo também fez uma coisa fenomenal. É que quando os discípulos começaram a falar em outras línguas, algumas pessoas disseram: eles estão embriagados. É cedo, mas eles já estão completamente bêbados. Então Pedro se levantou e disse: não estamos bêbados, nós estamos vivendo aquilo que profetizou o Antigo Testamento. E o que vocês devem fazer é arrepender-se dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pedro foi firme. E, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para o resultado dessa pregação, foram quase 3.000 pessoas que aceitaram a Jesus Cristo naquele dia. Então, de repente, de 120 pessoas, a igreja pulou para mais de 3.000. Só com a força do Espírito Santo trabalhando no discurso de um homem. Depois disso, nós encontramos então o relato de como vivia aquele povo agora. Aquele povo vivia dependendo agora da doutrina dos apóstolos. Eles não tinham a Bíblia como nós temos. Para nós é tudo mais fácil hoje e mais responsável, de maior responsabilidade. Porque a gente tem a palavra de Deus na mão, e se a gente não a obedece, a gente não pode alegar ignorância. Difícil, né? O fato é que eles então dependiam diretamente do que os apóstolos ensinavam, mas dá para perceber que era uma comunidade muito amorosa, era uma comunidade de crentes muito operante. Mas o interessante aqui que eu quero mencionar, para a gente terminar esse contexto, é que em cada alma, 2,43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos.
Como é que você sabe se uma pessoa é de Deus? Quando ela fala as palavras de Deus e quando as suas atitudes geram coisas que vêm de Deus. Não é verdade? Se você vê um religioso pregando e dando cheque sem fundo, ou um cartão clonado, que ele clonou, não que outra pessoa clonou dele, mas que ele clonou, o que você pode dizer desse pregador? É um falso mestre, é um falso profeta. Pois é, então a igreja via o Espírito Santo agindo pelos apóstolos na realização de prodígios e sinais, de maneira que aqueles homens eram empoderados pelo Senhor, o Espírito, para demonstrar o quê? Que aquele Jesus Nazareno, que fez grandes sinais, embora tenha ido embora para o céu, ele continuava atuando agora por meio dos seus apóstolos. Entendem? Então, Jesus Cristo tinha dito, olha, quando eu for, vocês vão fazer tantos sinais quantos eu fiz, e até maiores. Por exemplo, Jesus pregou para a multidão, e a maioria não creu. Pedro pregou, e a multidão creu, eram mais de 3 mil, eram quase 3 mil. E aqui mais adiante, nós vamos ver, no domingo que vem, a gente vai ver que a segunda pregação de Pedro foi maior ainda, porque eram quase 5 mil os que creram. É muita gente crendo na palavra. E aqui, o capítulo 3 é justamente um desses sinais. Então vamos olhar para este sinal agora, não é? Como sendo o objeto de estudo e de reflexão do nosso culto de hoje à noite. Tá bom? Tudo isso para chegar nisso, não é? Então vamos lá. Como vocês podem perceber, os apóstolos não perderam a ligação que eles tinham com o Antigo Testamento. Como é que a gente sabe disso? Eles foram orar 3 horas da tarde. Ora, por que eles foram orar 3 horas da tarde? Porque os judeus oravam às 9 da manhã, oravam ao meio-dia e oravam às 3 horas da tarde. 3 vezes ao dia eles iam orar. E o Pedro já era convertido, já era cristão. Mas o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo. Então ele continuou, e a igreja com certeza continuou fazendo isso, porque estava muito enraizado neles o princípio de orar de manhã, na hora do almoço e à tarde. Este horário da tarde era o horário do sacrifício diário, era o culto vespertino deles. E foi nessa ocasião, então, que eles foram para o templo e eles observaram que, simultaneamente, acompanhando a eles, estava sendo carregado um homem com mais de 40 anos, conforme diz o capítulo 4, que nunca na sua vida tinha dado um passo sequer. Por quê? Lucas, como médico, vai dizer que, no versículo 7, que os pés e tornozelos desse homem se firmaram. Ele devia ter alguma deformidade nos seus pés e nos seus tornozelos, que não tinha condição de caminhar, não tinha condição de trabalhar, nem na lavoura, nem no pastoreio de ovelhas, não tinha o que fazer com uma pessoa assim.
pesa ainda sobre pessoas assim uma tradição judaica, que é a tradição de dizer: nasceu aleijado, tem pecado. Lembram do cego de nascença de João 9? Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Por quê? Nasceu defeituoso, é porque alguém tem culpa, e Deus castigou. Então, como é que uma pessoa dessa vive na comunidade? Já tem a deficiência e precisa ter uma autovalorização para permanecer no meio dos diferentes, né? Porque só ele é diferente. Então ele precisa ter uma autoestima um pouco maior, não é verdade? E existe esta fala, essa tradição, esta superstição de que se você nasceu com defeito, você tem culpa, ou você ou seus pais, ou alguém da sua família. Então, era naturalmente uma pessoa cuja enfermidade tinha provocado nela uma desvalorização pessoal. A única coisa que ele podia fazer era pedir donativos das pessoas. E ele não ficava nessa porta do templo, ele era colocado no portão. Porque para você entrar no recinto do templo, você tinha um pátio grande. Então você passava por uma porta, tinha um pátio, pátio dos gentios ou o pátio das mulheres, para chegar no lugar onde os homens podiam entrar, as mulheres não podiam. E depois ainda num lugar onde só os sacerdotes podiam entrar. E depois um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. Então ele ficava muito, muito distante do templo. E com toda certeza, ninguém o levava para dentro do templo mesmo. Então ele nunca pisou naquele lugar. Ele sempre ficou do lado de fora. Mesmo estando no templo, ele estava do lado de fora. Quando ele viu Pedro e João, diz o texto, e que iam entrar no templo, ele percebeu a intenção, a direção desses homens. Talvez ele já tivesse visto Pedro, João e os outros 10, Jesus entrar, porque fazia 40 anos que ele era assim doente, e possivelmente fazia muito tempo que ele era levado para lá, para aquele lugar. E Jesus nunca tratou com ele, os apóstolos nunca trataram com ele, nada, passaram direto, talvez entraram por outra porta. Talvez ele tenha ouvido falar de Jesus Cristo muitas vezes. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele percebeu que aqueles homens iam entrar pela porta, então estava na hora de estender a mão e dizer: eu quero alguma coisa, porque eu quero me limitar ao que a vida me oferece. Eu me contento com o que a vida me oferece. Tem muita gente assim. Tem muita gente que desconhece o poder de Jesus Cristo de transformação da vida e quer continuar como está. Já parou para pensar nisso? Então, diz-nos o texto que Pedro estancou ali na frente dele. Pedro e João ficaram ali. João era o assessor, o subchefe de serviço adjunto de Pedro, não é? Um auxiliar, um companheiro de caminhada. E a Bíblia nos conta então que Pedro deu uma ordem esquisita para ele. Olha para mim. Olha para mim. Olha para nós.
Talvez o homem não tivesse nem coragem de olhar, eu quero um donativo. É muito para a minha cabeça. Eu estou muito ofendido com a vida, eu estou muito machucado. Tudo é muito difícil. Tudo é muito complicado. Talvez ele não tivesse nem coragem de olhar para as pessoas, ele só estendia a mão. Ou talvez estendesse um recipiente qualquer para receber alguma coisa. Era o que ele podia fazer. Só que Pedro estava ali para mostrar que Deus tinha um plano para ele. E isso que é fascinante. Ele sofreu muito, mais de 40 anos. Ele foi humilhado, mais de 40 anos. Mas Deus tinha para ele uma vida nova. Você já pensou nisso? Que Deus te deu uma vida nova se você confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Uma vida que não tem limites mais, porque é o próprio Deus quem quer governar a sua vida. Então não tem barreira para Ele. Se Ele quiser te fazer, pegar uma pessoa e dizer assim, levanta e anda, Ele vai fazer. E quem levou uma alma a Cristo, desse auditório aqui, sabe do que eu estou falando. Porque quando a gente prega o evangelho para uma pessoa e ela crê, ela confessa, ela aceita, gente, a vida dela muda, a família dela muda, a perspectiva dela muda, a esperança dela muda. Ela se torna outra, ela acorda para aquilo que é transcendente. Ela acorda para aquilo que é eterno. O apóstolo Paulo diz que se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos as mais miseráveis das criaturas. Mas aí que está, nós somos ricos exatamente pelo fato de que aquele Jesus que entrou na nossa existência, disse que ainda que a gente morra, a gente vai continuar vivendo. E Ele nos ressuscitará no último dia. Você crê nisso? Como é que é a perspectiva de uma pessoa que sabe que mesmo que morra, vai continuar viva? E acariciada, cuidada, sustentada pelo Senhor dos Exércitos, o Deus Criador de todas as coisas, o Pai misericordioso. Não é magnífico? E as pessoas estão se privando disto na sociedade, porque elas apenas estendem a mão e dizem, eu quero uma esmola, para viver neste meu mundo a minha vidinha. Mesmo os ricos são assim. Olha para nós. Então, diz o texto que ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Vem alguma coisa grande aí. Talvez venha uma pepita de ouro. Talvez venha aí um denário, uma moeda forte. Talvez venha aí alguma coisa grande. E Pedro começa assim, eu não tenho isso. Eu não tenho nem prata nem ouro. Vamos acabar com a tua esperança. Dinheiro eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa que vai mudar a sua vida. E Pedro diz assim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Quer dizer, toda a ênfase é naquele homem que foi crucificado há poucas semanas atrás. Não é no Cristo glorificado. Porque as pessoas ainda têm uma referência histórica, ainda têm uma memória de que aquele Jesus Cristo Nazareno andou fazendo bem. Andou curando, andou ressuscitando pessoas, andou salvando pessoas das suas maldades, exorcizando demônios.
Então fica fácil para os discípulos fazerem referência àquele personagem que acabou de sair da história, que é Jesus Cristo Nazareno. E a Bíblia nos diz assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Coragem. O homem nunca andou. Os pés e os tornozelos são tortos. Ele não tem como ficar de pé. Ele se locomove sendo carregado. Vem um cara, tá certo que é um apóstolo cara, né? E diz: levante-se e anda. Mas vocês podem notar que Pedro não diz levante-se e ande. Ele diz: em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levante-se e ande. Em outras palavras, Pedro nos demonstra aqui que nós não somos apenas guardados pelo Senhor quando nós somos salvos, mas Ele nos coloca no centro das situações e Ele diz: usem meu nome. Nós não temos coragem de fazer isso hoje. Ou temos? Talvez a gente tenha numa situação ou outra. Mas a Bíblia nos estimula a nos lembrarmos disso. O Senhor disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. O que está faltando para nós? E eu fico pensando no fato de que, para acontecer esse milagre, Pedro recebeu o discernimento do Espírito Santo para fazer aquilo. Mas ele teve que acolher no coração essa ordem e partir para o abraço. Ter a coragem de fazer. Às vezes Deus coloca uma convicção no nosso coração muito forte a respeito de alguém ou de alguma situação, e a gente poderia dizer assim: tá bom, vou fazer. Em nome de Jesus eu vou fazer. Ou então a gente diz: não, isso é coisa para o pastor fazer. Eu me lembro de uma crente que em certo dia me ligou e disse assim: pastor, o senhor pode vir aqui em casa? Falei: o que aconteceu? Eu estou um pouco ocupado aqui. O que aconteceu? Não, aconteceu que a minha vizinha perdeu o filho dela com HIV. 25 anos de idade. E eu queria que o senhor viesse aqui e confortasse a minha vizinha. Falei: há quanto tempo você conhece sua vizinha? Há uns 30 anos. Eu vi o filho dela nascer. Então você conhece a vizinha mais do que eu. Eu conheço. Muito mais do que o senhor. Olha, eu estou meio ocupado, eu não vou não. Eu não vou não. Você tem uma caneta aí, um papel? Tenho. Então anota isso aí. Leia tal passagem. Leia para ela tal passagem. Leia para ela tal passagem. E eu fui dando uma relação de passagens para ela ler. Umas 4 ou 5 horas depois ela me liga de novo. Falei: e aí, irmã, como é que foi? Foi uma bênção. Eu pensei que eu não tinha o que falar, mas de repente a minha língua destrambelhou e eu comecei a falar do evangelho para minha vizinha. Eu comecei a ler aquelas passagens e eu senti um calor dentro de mim, e Deus me usou para falar de... E você queria que eu tivesse essa bênção no seu lugar?
Só porque é pastor? Cada crente recebeu o poder do alto para, tendo discernimento e a confiança daquilo que a palavra de Deus está instruindo para fazer, cada crente é um sacerdote do Deus Altíssimo. E é um perigo. O crente que está firme no Senhor é um perigo. Porque ele vai ser instrumento para tirar pessoas do inferno. E a gente devia ficar alegre com isso. Porque é exatamente o que Pedro fez, quando ele disse: olha para nós, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho o nome de Jesus para te oferecer, eu quero que você se levante e ande. Ele estava arrancando, com a ajuda, claro, com a iniciativa do Espírito Santo, ele estava arrancando uma pessoa da escravidão, do pecado e da morte. É muito sério o que Deus nos deu para fazer. E é interessante, ele falou, e antes que o homem respirasse para pensar na proposta, ele já estendeu a mão, já pegou o homem e puxou. Então não é apenas a declaração, mas é o ato de ir na direção da pessoa e de ajudar a pessoa. O que nós vemos aqui é que quando houve esse toque do apóstolo, quando houve esta coisa, inexplicavelmente, ossos se desentortaram. A gente demora tanto, na medicina comum, a gente demora tanto para ver uma estrutura óssea criar consistência. Quando um dos nossos filhos quebra braço, quanto tempo fica o gesso? Quanto tempo fica a imobilização? Agora, Deus queria a conversão desse homem, Deus queria esse homem para ele, porque esse homem ia ser instrumento de evangelização de mais pessoas na igreja. Então, era um sinal de propósito para a evangelização. Eu vou usar aqui um termo chulo: Deus não dá ponto sem nó. Toda vez que Ele atende uma oração nossa, Ele tem um propósito, além de nos dar alguma coisa que a gente queira. Então não abusa não fica pedindo para Deus coisas, porque Ele vai exigir resultados com a coisa que Ele deu. Né? E quando a gente pensa então nesta questão, diz que os pés e os tornozelos deste homem se firmaram, e ele deu um salto. Ele nunca tinha feito isso. A sua alma estava exultante, a sua alma estava absolutamente encantada com este poder que atingiu a sua vida. Ele deu um salto, e diz a Bíblia aqui que ele ficou em pé, começou a andar e fez o quê? Foi correndo para casa para anunciar para os parentes? Não. Ele entrou com eles no templo. Porque agora ele tinha um motivo muito grande. Deus nunca me reprovou. Deus nunca me rejeitou. Deus nunca me castigou. Deus me deu no dia certo, na hora certa, aquilo que eu precisava receber. E a Bíblia diz, então, que ele pulava. Ele nunca tinha feito isso na vida. Ele pulava. De contente, de contentamento, ele pulava. Vocês podem imaginar esse homem pulando e ao mesmo tempo louvando a Deus. Pode ser que os crentes mais antigos dissessem: shh, 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 silêncio aqui no templo, shh, não fala nada, não é hora disso não. Ele estava assim,
absolutamente cheio da graça de Deus, ele estava alegre, porque a vida dele foi transformada, física e espiritualmente. Olha, eu creio que a gente deveria, sempre que se lembrar do dia em que Cristo entrou na nossa vida, pular de alegria. Você pula de alegria? Não necessariamente literalmente, né? Porque às vezes a idade de certas pessoas, não é, não permite pular muito mais, né? Não é? Eu tinha que mexer com o irmão. O irmão mexe comigo, eu mexo com o irmão. Não é? Então, pulando e louvando a Deus. E, fato marcante, todo o povo viu este homem e sabia que era o mendigo da Porta Formosa. Esse homem está diferente. Ele está alegre, ele está louvando a Deus, ele está andando, ele está pulando. E as pessoas não sabiam o que fazer com isso. Porque o texto diz que elas ficaram muito admiradas e espantadas. Será que Pedro e João ficaram admirados e espantados? Será que o crente deve se espantar com aquilo que Deus faz por meio dele? Será que o crente deve ficar assim, incrédulo com aquilo que Deus pode fazer por meio dele? Ou nós temos que pensar que Deus nos deu a ousadia do Evangelho para saber que Deus pode fazer qualquer coisa, em qualquer momento, por nosso intermédio. Deus pode transformar um país, Deus pode transformar uma cidade, Deus pode transformar uma família, por meio de um crente que ali esteja. Desde que ele não esmoreça, desde que ele tenha sempre a expectativa de que o Espírito de Deus vai fazer alguma coisa hoje. Estão refletindo? Estão refletindo? Estão pensando? Eu quero que vocês pensem. E se tem alguém aqui que não conhece espiritualmente o Senhor Jesus Cristo, só conhece historicamente, só conhece pelos relatos bíblicos, pela história do Natal, pela Páscoa, sei lá o quê, mas não teve uma experiência com Jesus Cristo ainda hoje, Ele pode te curar. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode fazer de você uma pessoa inteiramente nova, cheia da esperança da vida eterna, perdoado, santificado, justificado, completamente transformado pela graça de Deus. E se você tem Jesus já, renove suas forças nele. Meu Senhor, o Senhor está há tanto tempo na minha vida que eu já esqueci que o teu nome faz proeza. Às vezes eu tenho tentado andar como crente pela minha força e eu fico enjoado de orar, eu fico enjoado de ler tua palavra, enjoado de ir na igreja. Eu fico mais crítico pensando como é difícil conviver com os irmãos de fé, então eu fico amargo. Senhor, não me deixa ficar assim, me lembra que no nome de Jesus, o Senhor transforma as pessoas. Fique com isto. Que Deus te abençoe muito, muito. Que você seja, no português mais arcaico, que você seja acendido pela graça do Senhor. E que você se lembre
que os apóstolos não são diferentes de nós. Só tem uma missão diferente da gente. Mas a graça que os alcançou lá no passado é a mesma graça que nos alcançou aqui. Não tem diferença. Entregue seu coração para o Senhor. Que Deus nos abençoe.